Olá, meu nome é Mari Neguel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou comentar sobre a polêmica da moeda comum entre o Brasil e a Argentina, que poderia ser utilizada inclusive por outros países da América Latina. Como assim? O que a gente sabe até agora? Como isso poderia afetar o Brasil? Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Tá, eu já fiz alguns vídeos sobre esse assunto na rede vizinha, no TikTok, é um assunto que vem sendo comentado há algum tempo, o Guedes já tinha defendido essa pauta, critiquei ele por causa disso inclusive, e desde o ano passado, no período pós-eleições, quem começou a levantar essa bola foi o novo governo, Começaram a falar de uma moeda única para o Mercosul, uma moeda única para a América Latina. E o mercado ficou assim, assustado, Porque ele viu que esse assunto estava sendo cada vez mais discutido, estava virando uma pauta importante, entre muitas aspas, e quando esse assunto começou a ser comentado pela grande mídia, o termo utilizado era esse, moeda única. Você pegava grandes jornais, pegava falas de pessoas aliadas ao novo governo, e o que se falava era de uma moeda única para a América Latina, uma moeda única para o Mercosul, uma moeda única para a Argentina e para o Brasil. E na economia, quando se fala de moeda única, o que se entende é uma moeda no sentido euro. Uma criação de uma unidade monetária com um banco central comum em que os países adotariam essa moeda inclusive internamente. E com isso sendo colocado em pauta, o mercado entrou em pânico. Primeiro porque não se sabia o que poderia significar para o real, a moeda que literalmente consertou a nossa economia. Não sabia se isso poderia ser o fim do real ou não. Segundo, a ideia de você ligar a nossa economia a uma economia mais fragilizada, como por exemplo a economia da Argentina, causa medo. A Argentina tem uma inflação de 100% ao ano. Ela tem problemas econômicos muito significativos, então fica o medo do que isso poderia significar para a economia brasileira. E terceiro, porque esse é um processo extremamente complexo. Você criar uma nova moeda, você criar um novo banco central, você integrar economias distintas, extremamente complexas, não é algo fácil. Você trazer confiança para essa nova moeda não é algo que você estala o dedo e acontece. E aí depois de toda essa repercussão negativa, depois de todas as críticas feitas por vários economistas, o governo vira e fala que entenderam tudo errado. Que tudo isso que a grande mídia estaria falando, baseado em falas do próprio governo, estaria equivocado. E que o governo não estaria defendendo a criação de uma moeda única, mas sim de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina. E que, no caso, ela não iria substituir o real e o peso argentino, mas sim ela seria uma moeda digital utilizada especificamente para transações comerciais entre o Brasil e a Argentina e que poderia ser utilizada e adotada por outros países da América Latina. Tanto que eles começaram a chamar essa moeda comum de unidade de transação monetária, unidade de transação comercial, para amenizar o tom da notícia. E aí, na semana passada, o Lula se encontrou com o atual presidente da Argentina e ambos falaram que essa ideia, iria acontecer, Ambos defenderam essa ideia, apertaram as mãos e falaram que iria escolher uma equipe para realmente analisar essa possibilidade, analisar essa proposta. Então, assim, essa é a historinha de como essa conversa surgiu na mídia. De como foi a comunicação do governo com o mercado, com a grande mídia, de como tudo isso repercutiu. E aí percebam que essa historinha já não é uma historinha ideal, Já não é uma historinha feliz. É muito ele disse, não disse, é isso, não é? É muito burburinho. Uma discussão desse nível, a gente está falando da criação de uma moeda. Ela deveria ser feita de forma clara, com calma, com um planejamento. E pelo menos até agora isso não aconteceu. A gente ainda está num clima de fofoca. Para vocês terem uma ideia, para fins de comparação, quando a gente vai falar do euro, por exemplo, foi uma discussão que demorou décadas. Foram décadas de planejamento. Sim, a discussão começou na década de 60. O plano de transição começou na década de 90. E se estendeu até o começo do século XXI. O euro só é lançado em 1999. E ele só entra realmente em circulação em 2002. Então, para vocês terem uma ideia de como foi algo estruturado, pensado, feito com calma, sem pressa. Porque um processo desse, você tem que garantir que você não vai afetar a sua economia, que você não vai trazer desconfiança. E até agora, para a criação dessa moeda comum, a gente não tem nada. Não tem um plano, não tem uma estratégia, não tem um documento oficial do governo, não tem nada. Tudo que a gente tem é baseado nesse disse e não disse, É baseado em fofoca. O único motivo para eu estar fazendo esse vídeo é que o Lula e o presidente da Argentina falaram que iria acontecer. Tudo isso dito, entendido que existem pontas soltas, que ainda falta muito para ser definido, Que não tem nada palpável ainda. Já existem pontos de preocupação? Sim, e muitos. O primeiro ponto de preocupação é o governo
tentar apressar o processo, né? Como eu falei, o euro demorou 40 anos para acontecer, foram 40 anos de discussão, de planejamento, depois uma década de transição. Foi algo demorado, foi algo planejado, algo bem estruturado. Para uma coisa desse nível ser bem feita, precisa de tempo, precisa de estratégia. Segundo ponto de preocupação, eu tô falando do euro para a gente ter uma comparação, né? Para a gente ter algo para se basear, algo para comparar, mas as economias da América Latina são extremamente mais fragilizadas e distantes entre si do que as de países da zona do euro. Para um país adotar o euro, ele tem que cumprir com determinados critérios. Ele tem que ter estabilidade de preços, as finanças públicas têm que ser saudáveis e sustentáveis, taxa de câmbio tem que ser estável. Isso é uma coisa que não existe na América Latina. É inacreditável, mas o Brasil é um exemplo de responsabilidade fiscal quando comparado com outros países da região. A nossa inflação também é mais baixa. Nossa taxa de câmbio extremamente mais estável do que vários outros países. E aí fica a questão, se a gente juntar a nossa economia com a de um país mais fragilizado, como que isso vai repercutir na gente? Como isso vai nos afetar? Ou enfim, essa moeda criada conjuntamente, qual é a chance dela ser confiável, dela ter estabilidade? Já falaram que teremos a criação de um Banco Central Comum Sul-Americano. Como que isso vai repercutir no nosso Banco Central? Será que vai afetar a autonomia do Banco Central brasileiro? Então, de novo, várias pontas soltas que precisam ser definidas e que são de extrema importância, que realmente ditam a saúde da nossa economia, ditam o funcionamento do país. Ah, Mariana, entendi. Entendi mais ou menos a ideia, entendi que é um assunto muito complexo, que falta muita coisa a ser definida, que vai ser um processo custoso para ser bem feito, entendi tudo isso. Agora, qual é a justificativa do governo para isso acontecer? Porque se é tão custoso assim, tem que ter uma boa justificativa para sustentar um projeto desses. Então, justificativa tem. Se é boa, se é bem fundamentada, já é outros 500, mas tem uma explicação, tem um discurso para isso estar acontecendo. E aí, enfim, qual é o discurso do governo atual? Ele está com duas justificativas principais. A primeira é de estreitar laços comerciais com os nossos países vizinhos, que eu honestamente entendo. Eu acho que o Brasil precisa se abrir mais para o comércio internacional. Eu acho que o Brasil precisa fazer mais trocas, eu acho tudo isso, eu nunca vou ser contra isso aqui no canal. Porém, existem caminhos mais simples, mais efetivos, mais eficientes, menos custosos para fazer tudo isso, para se abrir para o comércio internacional. Segunda justificativa usada pelo governo, que, sendo honesta, é o ponto principal. Essa moeda comum seria criada para substituir o dólar. E esse é um discurso que está ganhando muita força no resto do mundo, principalmente após a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Depois que viu-se o que os Estados Unidos fez com a Rússia, né, de congelar as reservas internacionais do país em dólar e de excluir a Rússia do sistema financeiro internacional, percebeu-se que o dólar pode sim ser utilizado como arma política, arma de guerra. E desde então o que a gente vê no resto do mundo é um desespero coletivo para tentar diminuir a dependência que se tem da moeda americana. A Arábia Saudita já falou que está aceitando vender petróleo em outras moedas que não seja dólar. Os entusiastas do mundo cripto já estão pensando em como o Bitcoin poderia entrar nessas novas organizações internacionais. E na América Latina, que a gente está vendo esse movimento de uma criação de uma moeda comum. Por sinal, interessante comentar que o México, um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, já falou que não vai participar. Então, assim, essa é a principal justificativa para a criação dessa moeda comum. E é um discurso que vem se fortalecendo ao redor do mundo. Agora, a existência dessa justificativa não exclui os problemas que eu citei no começo do vídeo. Eles continuam existindo. E aí vem a grande questão. Essa explicação faz sentido? Eu entendo a preocupação internacional de você não ficar vulnerável a uma moeda que é emitida por outro país. Eu entendo isso. Agora, você deixar de receber em dólar uma moeda forte, aceita em todos os lugares, para passar a receber numa moeda que talvez não seja saudável, né, que talvez não sirva como reserva de valor, que talvez tenha problema de inflação, que talvez não seja aceita por outros países fora desse bloco. Não sei se é uma troca que faz sentido. Se o governo virasse na minha cara e falasse que ele vai deixar de receber em dólar para receber em peso argentino, eu iria rir. Pensaria, caralho, ficaram malucos. E o meu medo
é que vire algo assim. E eu entendo a Argentina querer embarcar numa ideia dessas, porque ela se daria muito bem. A Argentina não tem dólar, ela não tem reservas internacionais, isso é um problema do país. A única moeda que a Argentina tem em excesso é o peso argentino. Mesma coisa, se outros países da América Latina puderem usar essa moeda, a Venezuela iria amar, sabe? É um país que se daria bem com isso. E aí o Brasil ter que sustentar essa brincadeira é foda. Na minha opinião, isso não compensa um discurso sobre uma maior integração regional na América Latina, um fortalecimento regional. Para mim isso não compensa. Mesmo que seja problemático, o mundo todo negociando em dólar, é melhor receber em dólar do que receber em peso. Tanto que os próprios argentinos fazem contrato em dólar. Começa por aí. E aí, enfim, o objetivo do vídeo era tentar explicar um pouco dessa discussão para vocês. Não tem nada fechado ainda, não tem nada definido, são fofocas ainda, né? Ainda tem muita coisa para ser definida. E de resto, quando eu vejo algo assim, eu me acalmo pensando que eu já tenho uma parte do meu patrimônio diversificado em outros países, né? Uma parte do meu patrimônio em moedas mais fortes. Isso é algo que faz bem levar para a vida. Gostaria de terminar o vídeo com essa mensagem final. Dito isso, por favor, comenta, dá um like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.